Na pequena cidade de Ashord, havia uma lenda que ninguém gostava de mencionar em voz alta. As crianças aprendiam desde cedo a evitar o velho farol na encosta rochosa, conhecido localmente como o Vigia. Diziam que ele era mais do que um farol desativado, era um lugar amaldiçoado, onde algo antigo e faminto aguardava, com olhos que nunca fechavam. Naquela noite, a tempestade parecia querer engolir a cidade. O vento soprava tão forte que as janelas tremiam, e a chuva caía como se quisesse perfurar a terra. Foi nesse caos que Lauren, uma professora do ensino médio, recebeu a ligação que mudaria sua vida. Lauren, é o Peter. Nós encontramos algo estranho perto do farol. Você precisa ver isso. Peter era um velho amigo de faculdade, agora policial na cidade. Sua voz estava diferente, carregada de algo que parecia medo. Lauren hesitou por um momento, mas sua curiosidade a venceu. Em minutos, ela estava dirigindo em direção à encosta, enfrentando o vento e a chuva. Ao chegar, encontrou Peter e 2 outros policiais perto da base do farol. Suas lanternas iluminavam algo no chão, uma figura esculpida em pedra. A luz das lanternas refletia em seus olhos vazios, criando uma sensação perturbadora de que ela estava sendo observada. "O que é isso?" perguntou Lauren, tentando esconder o nervosismo. "Não sabemos", respondeu Peter. "Um pescador encontrou essa coisa hoje cedo. Estava enterrada na areia, bem perto da base do farol. O estranho é que... Bem, olha mais de perto." Lauren se ajoelhou, aproximando-se da figura. Era uma representação de um homem, mas algo estava errado. Seus olhos eram buracos escuros e profundos, como se tivessem sido deliberadamente esculpidos para parecer vazios. Havia uma inscrição na base da escultura, em uma língua que Lauren não reconhecia. Mas, mesmo sem entender as palavras, ela sentiu algo. Era como se as letras vibrassem, enviando um calafrio através de sua espinha. "Acha que é algum tipo de arte antiga?" sugeriu Peter, mas Lauren sabia que não era tão simples. Havia algo profundamente errado com aquela figura. "Não é só uma escultura", disse ela. "Tem algo aqui. Algo vivo." Os policiais riram nervosamente, mas nenhum deles parecia disposto a tocar a figura novamente. Lauren tirou fotos e prometeu investigar. Naquela noite, ela voltou para casa com a sensação de que aqueles olhos vazios a estavam seguindo. Na manhã seguinte, Lauren levou as fotos da figura para um professor de arqueologia na universidade local, o Dr. Marcos Reis. Ele era conhecido por sua vasta experiência com artefatos antigos e maldições folclóricas. "Nunca vi nada parecido", disse Marcos, examinando as imagens. "Essa inscrição não é nenhuma língua conhecida. Mas posso dizer que não é algo feito para ser bonito. Isso foi criado para assustar ou avisar." Lauren sentiu um aperto no estômago. Naquela noite, ela teve sonhos perturbadores. No sonho, ela estava no farol, mas não era o mesmo que ela conhecia. O lugar estava em ruínas, as paredes cobertas de sangue, e no centro da sala havia uma figura. Era o mesmo homem de pedra, mas agora seus olhos estavam cheios de escuridão viva, pulsando como se tivessem vida própria. Ela acordou suando frio, e foi quando recebeu a notícia: Peter estava morto. Segundo o relatório da polícia, ele tinha ido até o farol durante a noite. Seu corpo foi encontrado na base das escadas, com os olhos arregalados de terror e marcas de arranhões ao redor do pescoço. Mas o mais estranho era que seus olhos estavam brancos, como se tivessem sido drenados de vida. Lauren sabia que não era uma coincidência. Algo havia começado no momento em que aquela figura foi desenterrada. Nos dias seguintes, a cidade foi tomada por um sentimento de paranoia. Outros moradores relataram ter visto figuras sombrias perto do farol. Alguns ouviram sussurros vindos da direção da encosta, chamando seus nomes. Lauren tentou encontrar conexões entre os relatos, mas a verdade era mais assustadora do que ela imaginava. Ao revisar antigas lendas locais, ela encontrou referências a um vigia. Diziam que era um guardião antigo, colocado ali para proteger algo que ninguém deveria ver. Mas, com o passar dos anos, o farol foi abandonado, e o vigia se tornou mais do que uma lenda. Ele se tornou real. Lauren decidiu que precisava voltar ao farol, mas desta vez levou Marcos e 2 outros amigos,
todos armados com lanternas e equipamentos de gravação. Quando chegaram, o lugar estava envolto por uma neblina densa, tornando quase impossível enxergar mais de alguns metros. Dentro do farol, o cheiro de sal e podridão era insuportável. As paredes estavam cobertas de marcas de arranhão, como se algo tivesse tentado sair dali. No topo da escada em espiral, encontraram o que restava da Sala da Luz. No centro, havia uma figura familiar, o Homem de Pedra. Mas algo havia mudado. Seus olhos agora estavam cheios de uma luz fraca, como carvões incandescentes. Lauren sentiu sua garganta apertar enquanto a figura parecia se mover levemente, como se estivesse viva. De repente, a porta do farol se fechou com um estrondo, e a sala foi preenchida com um som ensurdecedor, como um grito que não era humano. As lanternas piscavam, e as sombras ao redor pareciam ganhar vida. Marcos tentou abrir a porta, mas ela não se mexia. Ele está nos observando, sussurrou Lauren, com a voz tremendo. O vigia. Ele nunca dorme. Confinados no farol, o grupo começou a sucumbir ao medo. As sombras se moviam como predadores, aproximando-se lentamente. Marcos tentava decifrar a inscrição que tinha visto na figura, acreditando que pudesse ser uma forma de selar o vigia novamente. Enquanto isso, um dos amigos de Lauren, Jake, começou a agir de forma estranha. Ele olhava fixamente para a figura de pedra, murmurando palavras que ninguém entendia. Quando Lauren tentou afastá-lo, ele a empurrou com uma força que não parecia humana. Ele me escolheu, disse Jake, com os olhos cheios de uma luz estranha. Eu vou ser o próximo vigia. Antes que pudessem detê-lo, Jake correu em direção à figura e a tocou. Imediatamente, um grito ecoou pela sala, e a luz nos olhos da escultura desapareceu. Jake caiu ao chão, inerte, seus olhos agora completamente vazios. Marcos finalmente conseguiu decifrar a inscrição. Era um feitiço, um aviso e uma maldição. Aquele que olha para o vigia deve oferecer algo em troca. Lauren percebeu o significado terrível disso. A figura não era apenas uma escultura. Era uma prisão, e eles haviam liberado algo que nunca deveria ser libertado. Com Jake morto e o vigia solto, o grupo sabia que não tinha muito tempo. Marcos sugeriu que eles usassem o feitiço para tentar conter a entidade novamente, mas isso exigiria um sacrifício. Lauren se ofereceu, sabendo que ninguém mais sobreviveria se não agissem rapidamente. Enquanto Marcos recitava as palavras do feitiço, Lauren se aproximou da figura de pedra. Sentiu uma força invisível puxá-la, como se o vigia a estivesse atraindo para seus olhos vazios. Ela fechou os olhos e colocou as mãos sobre a escultura. A dor foi instantânea e insuportável. Ela sentiu sua consciência sendo puxada para um abismo escuro, mas, ao mesmo tempo, percebeu que o feitiço estava funcionando. As sombras recuaram, e a sala ficou em silêncio. Quando Lauren abriu os olhos, estava sozinha. O farol estava vazio, e a figura de pedra tinha desaparecido. Mas Lauren sabia a verdade. Ela não tinha derrotado o vigia, ela havia se tornado ele. E agora, seus olhos nunca mais se fechariam. Na cidade, as lendas continuaram. O farol foi abandonado novamente, mas dizem que, em noites de tempestade, pode-se ver uma luz fraca na torre, como se estivesse observando. E aqueles que ousam se aproximar ouvem um sussurro que o chama pelo nome. O vigia nunca dorme.